Eu quero ler Números capítulo 13, verso 1. Eu trouxe duas camisas, não sei onde eu deixei. Nesse mover, deve estar em alguma cadeira aí. Uma azul e uma branca. Isso. A branca é minha, né? Mas a preta, né? Eu dizendo que é azul. Não deixe de investir nessas declarações proféticas desse ambiente de honra ao nosso paizão, ao profeta. Quem toca no Famintos prospera, na escola profética Ramá. E são oportunidades de você pregar o evangelho, porque desperta curiosidade. E aí você pode falar, né, significado. 1º de julho de 1990, quando o nosso profeta nasceu em Cristo. Amo o meu Jesus, 2 alianças, 33 a idade de Cristo, né? E aí você tem outras camisas, você pode estar adquirindo, investindo, presenteando pessoas, abençoando. Abençoe o seu pastor, sua pastora, honre sua liderança em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar por um momento. Eu quero falar nessa tarde sobre mentalidade, porque vocês estão sendo gerados nesse útero profético. A escola profética Ramá, ela tem esse ambiente uterino, não, né? Então eu devo ter deixado em casa ou no hotel. Aleluia. Olha ela aí, ó. Essa azul. Então eu peguei a mochila de alguém? Será? Mas ainda bem que é o meu computador. Eu peguei a mochila de alguém ali, ó, achando que era minha. Aleluia. Números capítulo 13, verso 1, eu quero falar sobre a mentalidade dos espias. Porque se nós estamos em um ambiente apostólico, profético, um ambiente que navega nos ofícios de Jesus, um ambiente de geração de pastores, de profetas, de evangelistas, de mestres, de uma igreja que se move como corpo, não mais construindo uma estrutura humana, uma denominação, mas construindo o reino, preparando a noiva para o encontro com o Cordeiro. Nós precisamos trabalhar a nossa mentalidade. Números capítulo 13, verso 1 diz: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Verso 17, ou verso 16. Estes são os nomes que eu pulei, dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: Subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha, e vede que a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E como é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas? Também como é a terra, se é fértil, estéril, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Enaque. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias.
E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado. Repita comigo: infamaram a terra que tinham espiado. Agora eu leio e você me ouve, acompanha comigo aí em silêncio, manto, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Senhor da glória, continua nesse mover sobrenatural, a revelar as escrituras sagradas. Continua, Deus, a falar, gerar e nos impulsionar a vivermos, ó Deus, os destinos, os propósitos que os céus têm estabelecido para a terra. Marca-nos neste dia na escola profética Ramá. Oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Você pode aplaudir bem forte ao nosso Deus e a sua santa e gloriosa palavra. Aleluia. Você pode me dar um pouquinho mais de retorno? Um pouquinho mais de retorno para mim, só para, porque a garganta já está meio cansada. Aleluia. Aí, opa, top. Mais do que você ser enviado ou nomeado na tua igreja local, você precisa buscar em Deus a mentalidade para o propósito. Diga comigo: mentalidade do propósito. Muitas pessoas, aí ficou top, nem toca mais, aí deixa assim, show. Vamos aplaudir o pessoal do multimídia. Glória a Deus, essa galera linda, maravilhosa. Vocês estão debaixo de uma influência tão sobrenatural. Será que é para apenas esses dias? Será que é apenas para você? Será que é apenas para esse rio estar em ebulição dentro de você? Você está aí com um livro lindo ali sobre identidade do apóstolo Jean Júnior. E quando Deus deu a ele tantas experiências, tantos erros, tantos acertos, se ele guardasse isso apenas para uma construção local, ele, a localidade, igreja local, você é uma igreja local, quantas pessoas deixariam de ser enriquecidas com os conceitos que estão dentro daquelas folhas? Deus, ele chama o seu povo e está chegando uma hora muito peculiar. E aqui nós vamos entrar em alguns assuntos e vamos nos mover, mas eu tenho uma incumbência da parte do Senhor, e o apóstolo Bertelli disse que eu sou um destruidor de tendas. Então nós vamos quebrar algumas tendas romanas, gregas, para que a sua mente possa se tornar uma mente como a dos hebreus. Porque se você não tiver uma mente que lê o propósito, você vai ficar patinando nos dons e nos talentos. Os dons e os talentos cooperam para o propósito. Eu sou apaixonado pelo mover, mas eu entendo que ele me impulsiona para fora de mim.
para viver aquilo que humanamente eu não acreditaria, eu não faria, eu não conseguiria. O mover profético, ele tem esse poder de extrair você para fora. Eu digo que o mover profético é como as parteiras, não menosprezando os médicos, mas a parteira, ela tem uma voz. Ela diz, vai, a mulher está gritando, não vai dar, vou morrer. E a mulher está lá gritando, não vai. E ela diz, vai, está saindo a cabecinha, eu já estou vendo o narizinho, o nariz é igual do pai, vai, vai. E plum, vem para fora. Deus diz para Moisés, Moisés, é hora de você levantar 12 homens, juntamente com Moisés, o seu discípulo, o seu sucessor. E vocês vão enviar esses homens, e esses homens não podem ser qualquer um. Vocês estão sendo habilitados nessa escola, aonde a faculdade é um ambiente de glória. Claro que você está anotando no papel, está sendo gravado, mas você está vivendo uma velocidade tão grande que você já está num ambiente prático, um ambiente de gestação, e é uma gestação rápida, intensa, porque o Senhor precisa de uma igreja que se move pelo propósito, com uma mentalidade de propósito. Deus não chama qualquer um para espiar a terra prometida. Deus chama homens e mulheres de governo. Alabai que anda lamanai. A Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 5, um cântico é cantado no céu. Nós temos inspirações do céu, mas você tem poucos cânticos que diz a Bíblia que já estão sendo cantados no céu. E um desses que está registrado, que já se encontra a eternidade falando conosco, digno é de tomar o livro, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações, e para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Deus não te comprou apenas para ser filho, porque se Ele te comprasse apenas para ser filho, você pode ser um filho problemático, você pode ser um filho bastardo. Deus te comprou para ser um filho no ambiente de sacerdócio e de realeza. O ambiente sacerdotal que muitos vivem é aquele que só quer o céu, só quero ver você. Mas esquece que o Deus que você quer só ver está olhando para a terra, está olhando para os pecadores, está olhando para os que estão afastados, está olhando para os necessitados, os oprimidos. A terra geme, a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus, e os homens também. Nós estamos trabalhando praticamente de virote esses dias, e é impressionante como as pessoas estão com sede da revelação de um Deus vivo, não de uma denominação. Eu não sou contra a igreja local, mas eu me preocupo quando você está tão preso às paredes, e o segredo não é a parede, o segredo é a porta. Jesus disse, eu sou a porta. Ele não disse, eu sou parede, eu sou placa. Ele disse, eu sou a porta. Por quê? Porque porta é porta, mesmo quando a parede está cheia de ouro, ou quando a parede está cheia de lanças contra você. Porque quando você está preso às paredes, você para de se mover pela visão que a parede não pode abrir dimensões do reino para a igreja. Só quem pode abrir dimensões é uma porta. Os céus escolheram Davi, mas precisaram de uma porta chamada Jessé. Jessé recebeu o profeta, não foi Davi. Deus não mandou o profeta procurar Davi. Deus não vai mandar o profeta procurar você. Deus vai mandar o profeta procurar aquele que é a sua porta. Se o profeta está passando por aqui, é porque o pastor Daniel e a pastora Dalila abriram as portas.
Quem não entra pela porta é ladrão, é salteador. Por quê? Porque quem está pela janela, ele não quer relacionamento, ele só quer usurpar, ele só quer pegar e se alimentar e fugir. Meu Deus. Jessé abriu a porta para Davi. Samuel disse: Jessé, hoje convém ir adorar ao Senhor com a tua família, e eu vou cear na tua casa. Quem chama Davi para entrar na casa para Jessé ver a quem ele não ungir? Jessé. Muitas vezes você pode estar sendo humilhado, está tendo dificuldade. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de uma mentalidade de homens e mulheres que precisam entender, e rápido, como eu tenho que pregar rápido, porque o tempo não para, que você precisa ser quebrado, quebrantado, muitas vezes moído, para que seja extraído o que não presta, e que possa ser gerado o que é do céu. A azeitona tem que ser esmagada para nascer azeite, a uva tem que ser pisada para nascer o vinho. A Bíblia diz que Deus agradou em moer o seu filho Jesus. Na terra Deus agrada em moer. Não adianta você querer fugir da moenda do papai. Eu não conheço um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está rabai, que anda lá e liberando, que não tenha sido quebrado primeiro. Você precisa entender que Deus está promovendo nessa escola profética espias. É hora de você espiar a terra prometida. Eu quero te perguntar algo antes de continuarmos. Deus vai contra a sua palavra? Sim ou não? Lembra o que Deus falou para Moisés? Moisés, envia 12 homens para espiar a terra que eu dei a vocês. Muitas vezes você está tão preso às estruturas, às paredes, às possibilidades, e você está esquecendo de ouvir a voz. Eu sou das antigas, né? Fiz 4.4, 44 esses dias. Então, quando eu falo de algum dos temas, às vezes eu esqueço de cantar as músicas mais novas. E tem uma canção que fala daquele salmo que diz assim, que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor despedaça o cedro do Líbano. Ouve-se a voz do Senhor. Lembra? Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja o Rei da glória. É massa esse momento que eu vejo que eu já sou de uma outra geração. Fica aquele cri, 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 só meia dúzia comigo. Qual é a voz que está te enviando? Você acha que Deus não conhecia a terra que Ele mesmo criou? Quando Deus está te enviando para um ambiente, para um projeto, Ele já conhece tudo melhor do que você. É porque Ele está te treinando, me treinando, nos treinando para ter uma decisão em quem nós vamos acreditar. Como você está acreditando nas palavras e nas profecias liberadas neste lugar, nestes dias? Deus disse, quando nasceu a Páscoa, diga o povo para comer com um cajado na mão, com as mochilas, calçado, e comam apressadamente. Mas tem gente que está obedecendo, mas não apressadamente. Eu não estou dizendo para você ser precipitado, mas eu estou dizendo para você acelerar a credibilidade que o céu já te deu. Deus não vai contra a palavra, Ele cumpre. Então por que Ele enviou os espias? É porque Ele precisava libertar o povo da mentalidade do Egito, e hoje libertar da mentalidade de Roma, para justificar as nossas incredulidades. Nós criamos justificativas para provar
que nós não acreditamos. Quando Paulo diz: eu não vim ter com palavras persuasivas, mas com poder e demonstração do Espírito Santo. Como você está vendo, me diz como você está gerando, e me diz como você está recebendo. Aqueles homens não entenderam quem eles eram. Diga bem alto: Deus não pede qualquer um para ser espia. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus não pode entregar responsabilidades a todos. Por quê? Porque nem todos se habilitaram para a responsabilidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Se eu disser para Maria Eduardo e Samuel, meus filhos biológicos, se eu disser para minha esposa que está fazendo aniversário hoje, minha gata, aleluia, se eu disser assim: olha, eu ganhei uma herança de minha mãe, eu ganhei R$1 milhão, o que os meus filhos vão dizer? E minha esposa? O que você diria? Pule a parte dos meus sentimentos, pule a parte do luto. O que é que você diria se fosse você? O que você diria para mim? Estamos ricos. Você acredita nisso? Deus disse a Davi, Salmos capítulo 2: pede-me. Pede-me, e eu te darei. Deus não pode dar o que não é dele. Então as nações já são dele. Não está faltando título de posse, está faltando filhos maduros para administrar a herança. Porque a Bíblia diz... então eu vou repetir. Não está faltando título de posse, escritura das heranças. Deus é o dono da terra. O que está faltando são filhos maduros para administrar. Se você se posicionar e se mover para viver maturidade, você vai poder ouvir como Josué: Alá Kamahai. Igual o leão que está ali, ó, na camisa do apóstolo Cristiano. O leão, pai com o filho, dizendo: filho, vai, entra, pisa, porque onde você pisar, a planta dos teus pés vai ser tua terra. Mas se você não tem uma mentalidade madura, você pisa na terra com a mente de escravo. Ao invés de você, como Caleb, dizer: ei, acalai-vos, vamos comer aquele povo, aquela terra como se come pão, você vai dizer: eu sou um gafanhoto. Gafanhoto não herda a terra, gafanhoto é praga. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Num lugar que tem profetas legítimos, na casa que você congrega, que tem um sacerdote legítimo, só o sacerdote tem poder de comer os gafanhotos. Por que tem muito espia que está imaturo e não conquista, e não vivencia, não colhe a profecia, não profetiza o que tem que ser profetizado, não ministra o que os céus está dizendo? Porque você está olhando com uma mente errada. Deus queria ver o que eles iriam dizer sobre o que eles estavam vendo. Deixa eu te fazer uma pergunta: Josué era príncipe de alguma tribo? Ele era o príncipe da sucessão. Josué representa uma geração que não vem de linhagem biológica. Está nascendo uma geração que não vem de linhagem biológica. Não, você vai ser porque é meu filho. Não, você vai ser porque você é filho do céu.
Há uma linhagem celestial que precisa se posicionar na terra. Quais são as qualidades dos príncipes? Olhe para o teu irmão e diga: eu vou falar as suas qualidades. Deus pediu a Moisés: Moisés, esses príncipes têm que ser fiéis a mim. Eu não preciso dizer o que é fidelidade. Você sabe o que é fidelidade. Fidelidade só se revela quando você é tentado. Deus não diz para você fugir da tentação, Ele diz para você fugir do mal. Mas Ele diz assim: quando a tentação vier bater na tua porta, eu te dou um escape. Para toda tentação vem um escape. Eu não vou correr atrás de tentação, mas o pombinho joga a casquinha lá, meu irmão, bateu na cabeça, meu Deus, melou meu carro, não é assim? Pá, melou meu para-brisa, melou meu boné. Mas outra coisa é eu deixar o pombo vir e fazer um ninho na minha cabeça. Fiel a Deus é obedecer o que Deus pede. Fiéis à palavra de Deus. Tem pessoas que são mais fiéis às estruturas do que à palavra. Quando Deus tira as estruturas, você revela infidelidade. Quando Deus tirou as estruturas do ministério de Paulo e Silas, expulsaram o demônio da jovem adivinhadora, ela foi liberta, eles começaram a bater nele, prenderam, levaram para uma masmorra mais profunda, todos lapiados, sangrando, no cárcere mais profundo. Qual era a estrutura daquele ministério agora? Qual era a ferramenta? Qual era o microfone? Mas como eles enxergavam a terra? Pelo Espírito, pela profecia. Que morra eu, mas não morra a profecia. Você tem sido fiel à palavra acima das circunstâncias? Crer no envio e na liderança de seu Moisés. Você está numa escola profética, mas que te envia de volta para a tua igreja local. Você está ouvindo o apóstolo Betelli toda hora falando: era filho de não sei quem, mas agora é meu filho também. Ninguém foi usurpado. Quem é o teu Moisés? Porque tem coisas, amai que ovassumanai, que Deus não vai falar com você. Deus vai falar para você. O que é isso? Está lá Moisés matando os amalequitas, guerreando. Moisés no monte, Arão e Hur segurando os braços, botaram lá a pedra. Discípulos fiéis dão descanso e estrutura espiritual para os seus pais, para o seu Moisés. E quando acaba a guerra, Deus diz: Moisés, diga a Josué que eu escolhi ele para destruir este povo inimigo. Aonde estava Josué? Lá embaixo, obedecendo a ordem do seu Moisés. E Deus falou para Moisés acerca do seu filho. Quem é o seu pai? Quem é o teu pai geracional? Quem é aquele que você lava as mãos? Quem é aquele que você olha e diz: eu persigo esta capa, eu ouço o teu coração? Quem é aquele que pode errar com você para testar a tua fidelidade, mesmo quando você tem a razão? Amahaikiai. Disciplinados para cumprir propósitos como espias e não se perder nas oportunidades. Deus está restaurando o tempo de você entender que o propósito é maior do que as oportunidades. Ló não entendeu isso. Ló troca seu pai Abraão pelo espaço de terra, de grama, de mato para suas ovelhas. Entre as ovelhas e o meu pai, eu fico com meu pai.
Porque toda herança desconectada do Pai é herança pródiga. E herança pródiga vai ter como ambiente de investimento sodomia e Gomorra. Não foi assim com Ló, não foi assim com o filho pródigo, onde eles gastaram a herança, naquilo que não agrada a Deus, naquilo que não é santo. Você precisa aceitar a disciplina do céu. Os espias precisam ter uma visão de retornar com a missão cumprida. Deus estava dizendo: eu vou enviar vocês para povos e culturas que vocês ainda não conhecem. E se você não estiver casado comigo, com a minha palavra, com a cultura do reino, com a cultura do céu, se você não tiver a mente dos hebreus, você vai se apaixonar pela Grécia. Você vai amar os palácios de Roma, as carruagens de Roma. Você vai trocar a caminhada da Alpergata pelas carruagens de Constantino. Você vai trocar o jejum, a oração, pelos títulos. Como você quer voltar dessa missão que Deus está te dando? Como você quer voltar para a sua cidade, para o seu estado, para a tua igreja local, depois de hoje à noite? Com que mentalidade? Aonde esse espírito profético vai operar? A sexta qualidade de um espia é ter uma visão fiel ao que foi dado pelo céu. Por isso que o apóstolo Paulo diz: buscai as coisas do alto. Quando a igreja, quando o profeta, quando a comunidade profética deixa de buscar as coisas do alto, você pode se perder nas oportunidades que a igreja está se alimentando da terra. Quer prova? Laodiceia, Laodicaios, conselho de leigos. O que é que Jesus diz para o anjo daquela igreja? Vocês se acham bons, vocês se acham suficientes, vocês se acham os caras. Mas para mim, para os céus, vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Porque era uma igreja que se alimentava das estruturas da terra. E Laodiceia era uma terra riquíssima de comércio marítimo. A terra que tinha os melhores panos. A moda daquela época era em Laodiceia. Laodiceia tinha as faculdades de medicina, onde se descobriram os primeiros grandes colírios para os olhos. Por isso que Jesus diz: compre vestes do céu, compre colírio do céu, compre o ouro refinado pelo céu. Porque muitas vezes o que você está pedindo para Deus e Deus não te dá, Deus está te protegendo de você mesmo. Porque esse conforto vai impedir você de ser um profeta que depende da glória de Deus. Deus cura tudo, cura, mas tem áreas que Deus não pode curar. Tem situações como Paulo, espinho na carne. Porque você precisa se gloriar no Senhor, você precisa depender do Senhor. Ele curou 10 leprosos, só um voltou para adorar. O que é isso? Igreja, desperta. Por quê? Porque aquele leproso era estrangeiro. Deus está dizendo: estrangeiros vão me adorar quando receberem o mesmo mover profético do céu na terra. Mas eu preciso dizer, igreja, não podemos ser uma igreja dos 9 que querem receber na escola profética para desfrutar no seu bem prazer na cidade, para olhar para o seu ministério, para olhar para o seu umbigo, para olhar apenas para a sua célula, para olhar apenas para o seu discípulo. Não. É primeiro tempo de nós voltarmos para os pés de Jesus. É tempo de nós voltarmos a alegrarmos-nos na presença do Senhor. É tempo de voltarmos a sermos sacerdotes que entendem que a primeira missão do sacerdote era não fazer nada. Ao passo que o rei tinha que fazer tudo, conquistar tudo, guerrear tudo. A glória do rei era expandir territórios. A do sacerdote, a glória dele primeiro era não fazer nada. Por isso que você tem a mente de rei e sacerdote.
Porque você precisa entender como que o apóstolo Cristiano tem nos ensinado com uma prática, com uma vida. Ontem ele dizia, meu Deus, pastores aqui, gente aqui com celular, e aquele mover, aquela glória. Mas porque não tinha um Bertelli pregando, porque não tinha uma Rachma pregando, porque não tinha um Aldo pregando, porque não tinha um Djalma Toledo pregando, porque não tinha ninguém com esse pirulito preto na mão, você achou que tinha acabado aquilo que Deus estava fazendo. Deus precisa de espias que dependem da glória de Deus. Porque muitas vezes não fazer nada é a maior oferta que Ele vai pedir para a sua igreja. A visão que Deus deu é suficiente para você. Deus pode te dar modelos, ferramentas, estruturas, mas que cooperem. Não troque a nascente, a manai que anda rai. A nascente é a presença, a nascente é o céu. Se você precisa de estruturas e estratégias para melhor cuidar de pessoas, para melhor treinar líderes, aleluia. Mas sabe o que Deus me falou nesses últimos dias? Vocês estão ganhando pessoas ensinando apostilas, ao invés de ensinar a namorar comigo. Sabe aquela música, marinheiro, tu me ensina a fazer renda e eu te ensino a namorar. Eu não sei a música é assim não, mas né, não tem essa música? Tem uns negócios desse. Obrigado. Ó, mulher rendeira, tá vendo? Você está ensinando os filhos a namorarem com Jesus? A ter relacionamento? A entrar na intimidade? Nós estamos cobrando das pessoas que deixem de cantar, que deixem de fazer baile, que deixem de fazer isso e aquilo, mas nós não estamos ensinando eles a ter intimidade com aquele que tem poder de mudar a mente deles. Você quer dar comandos do céu para pessoas que ainda têm mentes da terra. Diga comigo, existe uma guerra. Irmãos, essa guerra é específica com você. Quer ver uma coisa? Vem cá, Daniel. Daniel é um profeta de Deus. Satanás, ele é onipresente? Ele pode estar em todos os lugares? Vem cá, minha profeta Ana Paula Guimarães. Porque botar um homem e uma mulher. Não, sobe aqui. Sabe quem eles são? São profetas. E a Bíblia diz lá em Amós o quê? Que Deus não faz Shema. Você crê na Bíblia? Satanás também. Ele estremece. Ele não se submete. Por isso que Deus está dizendo para você, eu quero que você trema na presença. Derrobe de arraia, voadora, suba no telhado, é nós na terra, mano. Ai, merrai. Mas que tudo isso coopere para você ser um homem ou uma mulher de obediência. Satanás é onipresente? Isso aqui é escola profética. Vocês não queriam escola profética? Então tome na testa agora. Agora é guerra espiritual. Se o inimigo não pode estar em todos os lugares, ele vai estar onde? Aonde as informações são captadas. Vocês dois são duas parabólicas lá do Piauí. E aí quando Deus quer fazer alguma coisa, ele vem para o Daniel e diz: filho, Amanai, vou fazer assim, assim, assim na cidade. Vou fazer assim, assim com o povo. E ele vem e ele está falando, Deus está falando que vai fazer isso, isso, isso. A igreja não acredita, mas os demônios estão aqui, ó, anotando.
Você precisa interceder pelos seus profetas. Você precisa cobrir os seus profetas. Você precisa jejuar por eles. Os demônios não ouviram Moisés falar com os 12 espias? Ó, vocês vão espiar uma terra. Olha, você está indo por Nordeste espiar uma terra. Olha, Daniel, você está aí, você vai. Manai. Eu estava em uma mesa profética, Deus dando para ele terras. Eu estava. Você acha que o inimigo não ouviu? Falou o quê? Eles vão querer ir lá para Canaã, para a terra prometida? Espera aí que eu vou botar os meus maiores valentes para botar medo na igreja. Eu vou botar medo no povo de Natal. Eu quero botar medo no povo da Parnaíba. Eu quero botar medo no povo lá da Macaíba. Eu quero botar medo no povo de Fortaleza. Ah, é assassinato. Ah, é violência, é tráfico. Mas eu quero dizer nessa hora que está aqui uma geração de espias. Aqui está espia como Josué e Caleb. Aqui está uma geração de Josués e Calebes que vão espiar a terra e não vão namorar com o gigante. Eles vão namorar com o Deus da palavra e do envio. Aleluia! Você precisa ter a palavra como teu alimento e o teu destino. Se Deus falou com o apóstolo Betel que nós íamos ter a escola profética Ramá em Fortaleza, eu parti para cima com os apóstolos e pastores dessa terra. Portas começaram a se fechar. E não, Deus está no controle, Deus está nos dando a geografia. Sabe qual é o problema? Muitas vezes você não entende a geografia profética. A geografia profética não é o lugar melhor, é o lugar que Deus quer. Eu vou falar de novo, a geografia profética não é o lugar melhor para você, é o lugar que Deus tem para você. Jeremias, é lá na casa do oleiro, desce. Lá! Fala pro teu irmão, é lá! Não é no começo, nem no meio, nem na esquina. É na casa. Em uma guerra, lembre-se que o maior exército é aquele que está com um propósito de Deus, e não com o exército que tem os maiores gigantes. Davi era maior ou menor que Golias? Mas quem tinha um propósito do céu? O propósito de Deus treinou Davi num lugar que nenhum militar de Israel foi treinado. Sabe qual é o problema? Fortaleza, vocês estão destruindo uma estrutura de comparação. Eu sou de São Paulo, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eles vão vir aprender com vocês. É aquele ministro da roça que está lá cortando cana, que ninguém viu, que não tem um CD gravado, que checa maná, que não tem um hashtag. Ei, mas é ela, é você que está cheio da glória de Deus e que Deus escolheu para derrubar o gigante. Não transfira para outros a missão que o céu entregou na sua mão. Diga comigo, o problema não é a ida, o problema é a volta. Como você vai voltar para a terra prometida que Deus está treinando você para ver? Quando Deus mandou eu voltar para Salvador, ligaram para minha mãe e a pessoa não sabia que eu estava com ela e disse assim: diga para o pastor Eduardo para ele ir para qualquer lugar do Brasil. Ele é homem de Deus, ele é bom, ele tem um coração nobre, ele prega bem, é homem de Deus. Qualquer lugar do Brasil as portas vão se abrir, mas Salvador está fechado.
O nome dele está destruído, o nome dele foi exposto na televisão, foi terrível. Eu ouvi uma irmã orando conosco e começou a chorar e disse assim: pastor Eduardo, Deus manda te dizer que Salvador, a terra que você aceitou Jesus, que você viveu muitos anos, que você casou com a Ada, que você foi ungido pastor, na tua volta ela se torna uma nova terra. Quando você decide obedecer o chamado, Deus é poderoso para fazer nova todas as coisas. Para de olhar o novo do céu pela ótica do passado. Paulo não se olhava como assassino de crente, ele se olhava como aquele que foi alvo da graça de Deus. A mentalidade que está processando as informações da escola Ramá, ela será proclamada em público. Ai que o que vocês estão recebendo nesses dias de secreto, você precisa voltar e proclamar em público, porque a guerra não é no secreto, a guerra é no público. É quando você vai encontrar pessoas que não têm a mentalidade profética. Ou você acha que a gente não encontra isso? Mas o problema é quem te alimenta. Dez espias revelam a mentalidade de escravos. Eles revelaram como se viam e como achavam que os inimigos os viam. Eles exaltaram a terra, eles comeram do fruto, Jean Júnior, eles beberam do mel, eles concordaram com todos os sinais que Deus liberou, mas sem fé e convicção de uma mentalidade de reino. Eles não confiaram na palavra do Deus que os chamou e nominou, e trouxeram um discurso de medo e de morte. E eu quero te dizer uma coisa: você pode ter uma voz que produz avanço ou morte. Não está na sua Bíblia que a vida e a morte está no poder da língua? Bem-aventurado que sabe utilizar. Como você está declarando? Josué e Caleb viram os mesmos gigantes. Existem 10 tipos de igreja que estão declarando os gigantes de Fortaleza e do Brasil. Mas eu vejo aqui a igreja da geração de Josué e Caleb, que vai liberar uma voz profética, que não vai ter medo das pedras das multidões, que não vai ter medo dos gritos de morte. Porque quando Josué e Caleb se levantaram, disse: não é verdade, a verdade é a palavra de Deus. Pode ser fato, mas diga comigo, nem todo fato é verdade. Diga para o irmão que está do seu lado: nem todo fato é verdade. Fato é aquilo que os meus olhos estão vendo. Verdade é aquilo que a palavra de Deus diz para mim. Era fato que a terra tinha gigantes, mas a verdade é que Deus colocou dentro de você um espírito destruidor de gigantes. A palavra de Deus diz que em Deus você fará proezas. A mentalidade de Josué e Caleb, espias que têm firmeza de propósito, que mantêm a mente alimentada pela visão do reino mesmo na guerra, revela o céu na terra. Quando você olha para uma pessoa, você precisa buscar quem é ela aos olhos do céu.
O espírito da profecia não humilha, a voz profética não humilha, ela extrai para a pessoa, muitas vezes, uma visão da terra para ela ver, mas não para ali. Você vai lá no céu, o céu se conecta, o espírito da profecia, e você abre o espelho profético e fala: olha quem é você aos olhos de Deus. Paulo diz que não devemos olhar as pessoas com os olhos carnais, mas com olhos espirituais. Estão dizendo que você é velho? A Bíblia diz que você é cheio do Espírito Santo. Estão dizendo que você é uma criança? Você é cheio do Espírito Santo, criança. Moisés começou o ministério com 80. A Bíblia fala de reis que começaram com 8 anos. Josué com 17. Daniel na adolescência. Quem é você? Qual é o espelho que está dizendo? Igual do filme: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Mas aquele espelho era um espelho de uma bruxa. Não, você tem um espelho do céu. O espelho que revela a natureza pecaminosa para você se arrepender e se render à natureza do céu. Homens que não têm medo do novo. Não tenha medo do novo que o espírito da profecia traz para você. Porque eu vejo pessoas com a voz profética travada, mas o Senhor vai arrancar esses grilhões. Como você identifica a voz profética dentro de você? Com aquilo que você se torna indignado. Josué e Caleb ficaram indignados com a mentira dos 10 espias. Levante as suas mãos. Eu profetizo nesta hora que o Espírito de Deus vai trazer indignação contra toda a voz do pecado e toda a voz distorcida dos espias. São homens de Deus, são mulheres de Deus, foram enviados, mas perderam a aliança, a conexão com o céu, preferiram se alimentar com a cultura da terra, com o poder dos palácios, dos prédios e dos gigantes. Mas aqui está uma geração de Josué e Caleb, e eu profetizo que você vai se tornar um homem, uma mulher indignado, e que vai levantar as mãos e vai dizer: não é verdade, porque o Senhor disse na palavra, o Senhor liberou a palavra, o Senhor falou através do meu profeta, o Senhor falou através do meu Moisés, e eu creio, e eu vou comer esta palavra, eu vou me alimentar desta palavra, eu vou vencer o gigante pela palavra, eu vou ganhar almas pela palavra, eu vou curar enfermos pela palavra, eu vou expulsar demônios pela palavra, eu vou tocar o Nordeste pela palavra, eu vou tocar as nações pela palavra. Me dê mais 10 minutos e eu libero vocês para o intervalo. Sabe o que Satanás queria? Ele queria tirar Moisés. Quando espias não enxergam o céu, eles liberam um discurso para matar Moisés. Porque quando houve a guerra do discurso dos 10 contra os 2, o povo escolheu, a multidão escolheu o discurso da derrota. A Bíblia diz que é mais fácil você reconectar as pessoas à mente da escravidão do que continuar a alimentar uma mente profética. Por isso que você todo o tempo aqui é tentado para voltar para a terra. Todo o tempo é tentado para ir para um Face, para um Insta, para um Zap, para pensar na conta que tem que pagar, qual é o sermão que você vai pregar amanhã. Porque a Bíblia diz que ferido o pastor,
dispersarão as ovelhas. Se o diabo não é onipresente, ele fica perto dos Moisés, homens e mulheres, para ouvir a voz do céu, e ataca com maior volume para derrubar os ungidos, os pastores, os apóstolos, as apóstolas, porque quando você arranca Moisés, você dispersa o povo. E quem é que conquista a terra? Anjo? Quem vai conquistar a fortaleza são os anjos? Quem vai conquistar Parnaíba são os anjos? Quem vai conquistar Teresina são os anjos? Quem vai conquistar Macaíba são os anjos? Quem vai conquistar São Paulo são os anjos? Eu estou falando com quem aqui, meu Deus? Quem vai conquistar Miranda? Quem vai conquistar Campinas? Quem vai conquistar o Eusébio? Mas eu quero te dar uma boa notícia. Quando as pedras são levantadas para matar o Josué, o Caleb e Moisés, alguém chega na área. A própria glória, a nuvem toma aquele lugar. E Deus diz: vocês não vão entrar na terra. Vocês que disseram que Josué e Caleb são meninos, pois são esses meninos que vão entrar na terra. São esses meninos que vão entrar na terra prometida. Porque esses meninos escolheram enxergar o céu do que enxergar o tamanho da terra e dos homens. Agosto de 2018. Se quiser ficar de pé para a gente dar uma chapada agora. Mas me escute, Diego. Agosto de 2018, aniversário da nossa igreja local. O Senhor tinha liberado o chamado apostólico do apóstolo Otávio e da pastora Kátia. Deus colocou a nação Portugal dentro deles. Eles entraram. Sabe o que eu vejo, Fortaleza? Eu vejo vocês, homens e mulheres de Deus. Eu vejo um nível de maturidade em meio a dores de parto, em meio a complicações de parto. Mas você não desistiu, Daniel, em meio a complicações de parto. Eu quero te dizer, o filho está vivo, o sonho está vivo, as nações estão dentro de você se movimentando. Como Deus disse para a filha dele, Rebeca: não são filhos, são nações. Fortaleza, vocês estão grávidos de nações. Rio Grande do Norte são grávidos de nações. Piauí, Brasil, está grávido de nações.